Após Crise nas Infinitas Terras e o renascer dos super-heróis nas mãos de nomes como Frank Miller, John Byrne, Timothy Truman, Keith Giffen, George Pérez, dentre tantos outros, além de toda uma geração de roteiristas e artistas revolucionários que surgiram nas páginas da linha Vertigo, e também HQs especiais que se tornaram referência para além da nona arte, a DC conquistou um posto único na história dos quadrinhos. Podemos dizer, sem a menor ressalva, que o período que cobre as décadas de 80 e 90 da DC é tão marcante para a cultura pop quanto foi a primeira era de ouro dos quadrinhos na década de 40, com Jerry Siegel e Joe Shuster, Bob Kane e Bill Finger, William Marston e Jack Cole, e aos anos 60 da explosão Marvel, com Lee, Kirby e Ditko. O marco do período para DC Comics foi a série O Reino do Amanhã, de Mark Waid e Alex Ross, que visualizava o futuro dos super-heróis com uma temática claramente calcada na simbologia cristã, além do roteiro ser um mergulho nas raízes e mitologias daqueles personagens. A série trazia a arte hiperrealista de Alex Ross para o deleite dos fãs, e, para quem quiser saber mais sobre a série, existe um programa do Bunker inteiro dedicado a ela. O link está nos comentários. Já no início dos anos 90, no entanto, esse sucesso criativo foi eclipsado. Eram histórias pensadas para vender bem no longo prazo. No curto prazo, a estratégia parecia um fracasso. A DC não apenas estava atrás da Marvel nas vendas, ela corria o risco de se tornar a terceira força da indústria dos quadrinhos com o surgimento da Image Comics. De olho nas vendas da rival, a DC decidiu copiar um de seus truques. Os personagens não precisavam ser reinventados, eles precisavam ser relançados. Eles precisavam de capas alternativas e aparecer nas capas dos jornais. Eles não precisavam se tornar maduros, precisavam perder a inocência. Em outras palavras, o Superman, a personificação dos quadrinhos como aventuras coloridas, precisava morrer. E deu certo. A história que trazia a morte do Superman vendeu 5 milhões de cópias e se tornou o segundo gibi mais vendido da história. Na sequência, o Batman foi quebrado e substituído. O Lanterna Verde da Era de Prata, Hal Jordan, enlouqueceu e se tornou um vilão. Os heróis da DC não voltariam a ter paz. Em 2002, Janet Kahn deixou a DC. Ela foi nominalmente substituída por Paul Levitz, o seu braço direito na editora desde os anos 70. Levitz, no entanto, serviu apenas de ponte para a subida na carreira de Dan Didio, que lideraria a editora até recentemente. Foi uma magnata na editora. Didio se tornou conhecido na internet como Bill James Little, uma referência ao polêmico editor da Marvel do mesmo período. No seu primeiro grande projeto, Crise de Identidade, a esposa do Homem Elástico é assassinada e estuprada. A caracterização adulta dos personagens da editora nos anos 80 se tornara a violência adolescente estúpida. Didio transformou DC em uma fábrica de eventos do tipo. Crise de Identidade foi sucedida por Crise Infinita. Crise Infinita foi substituída por Flashpoint, que por sua vez levou ao novo relançamento de todas as revistas da editora. Sob o comando de Didio, a DC Comics recuperou o posto que estava sob risco no início dos anos 90. Com o relançamento de sua linha de revistas em 2011, as séries começaram a frequentar com alguma assiduidade a lista dos mais vendidos. E a editora, inclusive, ultrapassou a Marvel em vendas em algumas ocasiões. A DC teve algumas séries mensais de sucesso e de qualidade nesse período. Ed Brubaker, Greg Rucka e Michael Lark transformaram a delegacia da polícia de Gotham City na casa de uma das melhores séries policiais já publicadas pela editora, Gotham Central. Grant Morrison, uma das poucas estrelas dos anos 80 que não desistiu dos quadrinhos, escreveu séries de todos os grandes personagens da editora, a começar pela Liga da Justiça, no que se tornaria uma das melhores fases da revista e no epicentro de uma pequena reação ao estilo de quadrinhos dos anos 90. Scott Snyder escreveu boas histórias do Batman. Geoff Johns reinventou o Lanterna Verde. Com o tempo, as reinvenções foram afastando leitores, que cansaram de ver seus heróis preferidos terem suas origens mudadas o tempo todo. Esses leitores foram atraídos para as séries com arcos fechados, que tinham sua própria continuidade e muitas vezes conseguiam redimensionar os heróis, suas mitologias, mesmo que muitas vezes tais histórias passassem a universos completamente diversos daqueles mais rotineiros. Aqui, o que contava era a imaginação. E eis alguma das melhores coisas que a DC produziu na época. Morrison sempre foi um fã do período mais alucinado da DC, a Era de Prata, e mais de uma vez declarou seu desgosto com a Crise nas Infinitas Terras, que, segundo ele, limitou o universo DC. Com All-Star Superman, ele pega o maior super-herói de todos os tempos e o lança em uma aventura cósmica e interior, onde vários dos elementos da Era de Prata estão presentes, em especial sua humanidade e as aventuras de Jimmy Olsen.
A arte única de Frank Quitely funciona perfeitamente nessa série, onde o estranhamento se faz presente em cada quadrinho, em cada personagem e situação. Falando em Era de Prata, obrigatório e uma das melhores introduções ao universo DC que você, leitor neófito de gibis, pode ler, é DC, A Nova Fronteira, de Darwyn Cooke, um dos maiores mestres da nona arte e infelizmente nos deixou muito cedo. Nessa série, Cooke apresenta de forma magistral o surgimento dos heróis da Era de Prata, desde os estertores da Segunda Guerra Mundial até os dramáticos eventos da Guerra Fria e o surgimento da Liga da Justiça. Ao longo de toda a sua narrativa tensa, somos constantemente tranquilizados pela arte de Cooke, de que, embora as coisas pareçam terríveis, enquanto as coisas são trágicas no momento, em breve elas ficarão bem. Isso se deve inteiramente às suas escolhas estilísticas, bem como à coloração de Dave Stewart e as letras de Jared Fletcher. As letras suaves de Fletcher combinam com o estilo de linhas limpas e desenhos descomplicados de Cooke, enquanto a cor de Stewart aprimora e define a estética pop art, art déco do artista. Cores ousadas, mas naturalistas, que se destacam combinadas com as pessoas de queixo largo e rosto redondo de Cooke. Relembram a Idade de Prata, mas com estilo próprio. Por causa disso, eles são capazes de construir uma versão do universo DC nostálgico, mas pessoal e único. Darwyn é a personificação de criadores de quadrinhos da velha escola, como Joe Kubert, Jack Kirby, Alex Toth e Will Eisner, e, de seu trabalho no mundo de animação, ele traz esse estilo clássico do Superman de Fleischer, e que, quando combinados, surge seu estilo único. DC, A Nova Fronteira, é uma rara combinação de oferecer aos fãs que leem a editora há anos uma viagem pela memória, incluindo tantos personagens raramente usados e, ao mesmo tempo, totalmente acessíveis a novos leitores. Cada detalhe que o leitor precisa saber está no roteiro, que é nítido e não desperdiça nada na história ou na arte. Por fim, Superman Red Son, de Mark Millar, que desenvolve uma história intrigante, auxiliado pela arte sugestiva e bela de Dave Johnson e Kilian Plunkett, e pela rica paleta de cores de Paul Montz. A história de Millar abrange o tempo geológico e funde eventos e figuras históricas com os dos quadrinhos. Stalin, cujo nome se traduz como Homem de Aço, figura com destaque, assim como Eisenhower, JFK e todo o conflito da Guerra Fria e além. Em uma manobra maravilhosamente perversa, o destino do capitalismo americano depende de um cientista brilhante e amoral chamado Lex Luthor, um homem com ambições presidenciais e uma esposa distante chamada Lois. O obsessivo e brutal Luthor deve parar o expansionismo soviético e evitar o crepúsculo do Ocidente. A influência de Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons é detectável na conclusão perfeitamente simétrica de Millar, particularmente na maneira como o autor sugere como um ser sobre-humano pode, inadvertidamente, mudar a sua sociedade e o mundo geopolítico ao seu redor. A alegoria de Millar tem em seu coração um estudo de personagem. A reversão de pano de fundo político e a inversão do familiar inevitavelmente levantam questões de natureza e da nossa criação, e nos fazem pensar em quem somos afinal. E assim encerramos a nossa série, A Arte da DC Comics. E, como muito bem disse o Luiz Vilaverde, que toca o excelentíssimo podcast Extremistão, essa série poderia durar 100 episódios tranquilamente, mas novos assuntos e temas se avizinham no futuro. E o Bunker segue sua jornada para trazer a todos um pouco mais de diversão, cultura e arte pop. Até a semana que vem, pessoal.